Capítulo 3. O dom da fé. E o Senhor teve respeito por Abel e por suas ofertas, mas para Caim e sua oferta, ele não teve respeito. Gênesis 4:4. Se pesquisarmos as Escrituras, perceberemos um significado muito mais profundo nessa citação do que uma leitura literal nos daria. O Senhor não é outro senão a sua própria consciência. Como diz: dize aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Eu sou é a autodefinição do Senhor. Caim e Abel, como netos do Senhor, podem ser apenas personificações de duas funções distintas de sua própria consciência. O autor está realmente preocupado em mostrar os dois estados contrários da alma humana, e ele usou 2 irmãos para representar esses estados. Os 2 irmãos representam duas perspectivas distintas do mundo possuídas por todos. Um é a percepção limitada dos sentidos, e o outro é uma visão imaginativa do mundo. Caim, a primeira visão, é uma entrega passiva às aparências e uma aceitação da vida com base no mundo exterior. Uma visão que, inevitavelmente, leva a um desejo insatisfeito ou uma satisfação com a desilusão. Abel, a segunda visão, é uma visão de desejo realizado, elevando o homem acima das evidências dos sentidos para aquele estado de alívio, onde ele não mais anseia com desejo. A ignorância da segunda visão é uma alma em chamas. O conhecimento da segunda visão é a asa pela qual voa para o céu do desejo realizado. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Abandonai a insensatez e vivei. Provérbios 9:56. Na Epístola aos Hebreus, o escritor nos diz que a oferta de Abel era a fé e afirma o autor: sem fé é impossível agradar a ele. Hebreus 11:6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir a partir do invisível. Hebreus 11, do 1 ao 3. Caim oferece a evidência dos sentidos, que a consciência, o Senhor, rejeita, porque aceitar esse presente como molde do futuro significaria a fixação e a perpetuação do estado presente para sempre. O doente continuaria doente, o pobre continuaria pobre, o ladrão continuaria ladrão, o assassino continuaria assassino, e assim por diante, sem esperança de redenção. O Senhor, ou consciência, não tem respeito por esse uso passivo da imaginação, que é o dom de Caim. Ele se deleita no dom de Abel, o exercício ativo, voluntário e amoroso da imaginação em benefício do homem para si mesmo e para os outros. Diga ao homem fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Que o homem ignore as aparências e declara-se um homem que deseja ser. Que ele imagine a beleza, onde seus sentidos revelam cinzas. Alegria, onde testemunham luto. Riqueza, onde dão testemunho de pobreza. Somente por esse uso ativo e voluntário da imaginação, o homem pode ser elevado e o Éden restaurado. O ideal está sempre à espera de ser incorporado, mas a menos que ofereçamos o ideal ao Senhor, nossa consciência, assumindo que já somos o que buscamos incorporar, ele é incapaz de nascer. O Senhor precisa do seu cordeiro diário de fé para moldar o mundo em harmonia com nossos sonhos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Hebreus 11:4. A fé sacrifica o fato aparente pela verdade não aparente. A fé se apega à verdade fundamental de que, por meio de uma suposição, estados invisíveis se tornam fatos visíveis. Pois o que é a fé se não acreditar no que você não vê? Já dizia Santo Agostinho. Recentemente tive a oportunidade de observar os resultados maravilhosos de alguém que teve fé para acreditar no que não via. Uma jovem me pediu para conhecer sua irmã e seu sobrinho de 3 anos. Ele era um rapaz saudável, com olhos azuis claros e uma pele excepcionalmente fina e sem manchas. Então ela me contou a história dele. Ao nascer, o menino era perfeito em todos os sentidos, exceto por uma grande e feia marca de nascença que cobria um lado do rosto. O médico deles os aconselhou que nada poderia ser feito com esse tipo de cicatriz. Visitas a muitos especialistas apenas confirmaram sua declaração. Ao ouvir o veredito, a tia se propôs a tarefa de provar sua fé, que uma suposição, embora negada pelas evidências dos sentidos, se persistida, se solidificará em fato. Toda vez que ela pensava no bebê, o que era frequente, ela via em sua imaginação um bebê de 8 meses, com o rosto perfeito, sem qualquer vestígio de uma cicatriz. Isso não era fácil, mas ela sabia que neste caso, esse era o dom de Abel, que agradava a Deus.
ela persistiu em sua fé. Acreditava no que não estava lá para ser visto. O resultado foi que ela visitou sua irmã no 8º mês do bebê e o encontrou com uma pele perfeita, sem nenhuma marca de nascimento presente. Sorte, coincidência? Grita Caim. Não. Abel sabe que esses são nomes dados por aqueles que não têm fé para as obras da fé. Andamos pela fé, não pelo que vemos. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quando a razão e os fatos da vida se opõem à ideia que você deseja realizar e você aceita as evidências dos seus sentidos e os ditames da razão como a verdade, você trouxe ao Senhor sua consciência o presente de Caim. É óbvio que tais ofertas não agradam. A vida na Terra é um campo de treinamento para a criação de imagens. Se você usar apenas os moldes ditados pelos seus sentidos, não haverá mudança em sua vida. Você está aqui para viver a vida mais abundante. Então deve usar os moldes invisíveis da imaginação e fazer dos resultados e realizações o teste crucial do seu poder de criar. Somente ao assumir o sentimento do desejo realizado e continuar nele, é que você está oferecendo o presente que agrada. Quando o presente de Abel for meu traje, então eu realizarei meu desejo. O profeta Malaquias reclama que o homem roubou Deus. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Fatos baseados na razão e nas evidências dos sentidos, que se opõem à ideia buscando expressão, roubam você da crença na realidade do estado invisível, mas a fé é a evidência de coisas não vistas. E através dela, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Chame a coisa não vista. Assuma o sentimento do seu desejo realizado. Para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, até que para ela não haja lugar suficiente. Malaquias 3:10. Esta é a história de um casal que morava em Sacramento, Califórnia, que se recusou a aceitar as evidências dos seus sentidos, que se recusou a ser roubado, apesar de uma aparente perda. A esposa havia presenteado o marido com um relógio de pulso muito valioso. O presente duplicou de valor, devido ao sentimento que ele associava a ele. Eles tinham um pequeno ritual com o relógio. Todas as noites, ao remover o relógio, ele o dava a ela, e ela o guardava em uma caixa especial na cômoda. Todas as manhãs, ela pegava o relógio e o dava a ele para colocar. Uma manhã o relógio sumiu. Ambos lembraram de desempenhar seus papéis habituais na noite anterior. Portanto, o relógio não estava perdido ou fora de lugar, mas sim roubado. Naquele momento, decidiram não aceitar o fato de que ele realmente havia desaparecido. Disseram um ao outro: esta é uma oportunidade para praticarmos o que acreditamos. Decidiram que, em sua imaginação, encenariam seu ritual costumeiro como se o relógio estivesse lá realmente. Em sua imaginação, todas as noites, o marido tirava o relógio e o dava à esposa, enquanto ela, em sua imaginação, aceitava o relógio e o guardava com cuidado. Todas as manhãs, ela tirava o relógio da caixa e o dava ao marido, que por sua vez o colocava. Tudo isso na imaginação. Fizeram isso fielmente por 2 semanas. Após sua vigília de 14 dias, um homem entrou na única joalheria em Sacramento, onde o relógio seria reconhecido. Ao oferecer a joia para avaliação, o dono da loja notou o relógio de pulso que ele estava usando. Sob o pretexto de precisar de uma análise mais precisa da pedra, ele foi para um escritório interno e chamou a polícia. Depois que a polícia prendeu o homem, encontraram em seu apartamento mais de $10.000 em joias roubadas. Ao caminhar pela fé, não pelo que viam, esse casal alcançou seu desejo, o relógio, e também ajudou muitos outros a recuperar o que parecia ter sido perdido para sempre. Se alguém avança confiantemente na direção de seu sonho e se esforça para viver a vida que imaginou, esse alguém encontrará sucesso inesperado nas horas comuns. Turro. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.